outubro do ano passado, a Thaís entra numa discussão ali com o namorado. Os dois viviam em pé de guerra. A câmera do celular da irmã dela registra o momento em que a Thaís dá uma facada na barriga ali do companheiro. Tem áudio nesse vídeo? Põe pra mim, Diego. Me rebente igual você me rebentou. Thaís, neném, meu Deus, eu fico mudando aqui logo, meu. Não tá loucão o suficiente? Mas ele tá de boa, Thaís. Pobre é dele. O dia que ele tá chorando. Quem que é? O neném? É o neném? Grava. É o neném que tá chorando, não é a Sofia? Grava, que é o... O celular mostrou a discussão entre os dois. Por quê? A Thaís dizia que ele vivia batendo nela, de que ele vivia ameaçando ela. E naquele dia, ele estava numa conveniência, volta para conversar com ela, enfim, ela chama a polícia, porque falou que não queria apanhar mais. Depois daquela discussão, ela está com uma faca grande, acaba acertando uma facada ali na barriga do companheiro. E ele, infelizmente, morreu. Morreu. Esvaiu muito sangue e morreu. Foi presa em flagrante. E na delegacia, ela fala para a delegada de que ela fez para se defender, de que não aguentava mais, isso e aquilo. Agora vem a decisão da justiça de que ela vai responder em liberdade. Ela vai responder em liberdade. Está aqui o depoimento dela, dada para o delegado. Ela chora, inclusive, no depoimento. Wesley Lemos está ao vivo para conversar com a gente sobre essa situação. O Wesley que acompanhou todo esse caso. E está aqui, ó, os advogados que representam a Thaís e a própria Thaís que vai conversar com a gente ao vivo. Alô, Wesley! É isso, Parra. Nós estamos aqui ao lado dos doutores Arthur Travalha, também da Aline Capossi, que são os advogados de defesa da Thaís, e também ao lado dela, que ficou presa aí por quase 6 meses, saiu da cadeia na semana passada e vai conversar com a gente, falar sobre essa situação, sobre o que teria acontecido, trazer toda a versão dela ao vivo agora na tela do Balanço Geral. Então a entrevista é ao vivo, não tem cortes, né? Ela vai trazer a versão dela na íntegra agora para quem está assistindo, um caso que teve muita repercussão. Então, Thaís, primeiro, boa tarde, obrigado pela atenção aqui com a nossa equipe, obrigado por nos receber. Eu queria que você falasse primeiro se você em algum momento sabia sobre a repercussão do que estava acontecendo ou se você ficou sabendo depois que você saiu da prisão, porque foi um caso que teve uma enorme repercussão em Londrina quando aconteceu. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Não estava sabendo. Eu fiquei sabendo depois que eu saí. Como que aconteceu? Como foi aquele dia? Um dia trágico, eu imagino, para você, para sua família, para todos. O que aconteceu naquele dia? Naquele dia eu estava numa distribuidora bebendo. Ele estava numa chácara da família dele. Daí ele mandou uma mensagem para mim falando que ia lá em casa. Daí ele mandou uma mensagem falando, você tá na sua casa? Eu falei, sim, mas eu não tava, né? Porque eu achei que ia dar tempo de eu chegar em casa. Daí ele falou assim, eu tô subindo lá. Eu falei, tá bom. Aí a minha irmã mandou mensagem pra mim e falou assim, o Lucas tá aqui, ele tá bravo, tá bêbado, e ele falou que vai te bater. Daí eu falei, tá bom, já tô subindo. Aí quando eu chego lá em casa, ele não está lá, daí eu saio, dou uma volta só no quarteirão. Aí minha irmã mandou outra mensagem e fala assim, ó, ele tá aqui de novo, que não sei o que, sobe embora, ele tá muito bravo. Daí eu falo pra ela assim, então você começa a gravar, porque realmente ele vai me bater mesmo. Começa a gravar quando eu chegar no portão. Aí é quando ela começa a gravar, quando eu chego no portão, aí começa a discussão. Vocês ainda tinham um relacionamento, né? Me explica como que era o relacionamento seu com ele. Era um relacionamento muito conturbado. A gente largava, voltava, era sempre isso. Vocês estavam namorando naquele dia? Era um namoro? Como que você classifica esse relacionamento? Acho que a gente tava namorando, porque a gente tava morando junto, a gente tava casado, daí ele saiu de casa para morar na casa do pai dele, mas ainda estava comigo. E naquele dia especificamente, você não tinha visto ele antes daquele horário, quando aconteceu? Ou você já tinha visto ele durante o dia? Não tinha visto ele no domingo. A gente só se viu no sábado e conversamos no sábado. Em relação ao vídeo, a sua irmã que está gravando, né? Por qual motivo ela decidiu gravar? Foi uma decisão de vocês em conjunto ou foi uma decisão dela? Não, eu mando mensagem pra ela, daí eu falo pra ela começar a gravar, porque se caso ele viesse me agredir igual ele fazia como outras vezes, eu já teria uma prova de que ele me agredia. Tiveram muitas agressões? Quanto tempo de relacionamento? Foi 4 anos de relacionamento. As agressões começou na virada para 2024. Quantas vezes você tem ideia? Você chegou a registrar boletim de ocorrência ou não? Chegou a procurar ajuda? Eu registrei 3 boletins de ocorrência
E tinha fotos e vídeos no meu celular que não tinha registrado o boletim, mas tinha fotos e vídeos toda vez que eu tirava foto. Porque eu registrava o boletim e daí não adiantava nada. Você chegou a pedir medida protetiva, por exemplo? Não cheguei. Em relação àquele dia, né? Enfim, a discussão, qual era o motivo específico daquela discussão? Por que ela começou? Você sabe ou não entendeu muito bem o que teria acontecido? Não entendi muito bem. E você, em algum momento, né, entra na casa e pega uma faca. Como foi aquela decisão? Por que você decidiu por pegar aquela faca? Eu peguei a faca na intenção de me defender, tipo, de segurar a faca e eu pensei assim, ele não vai vir pra cima de mim pra me bater, porque eu tô segurando uma faca, né? Ele vai ficar com medo. Mas daí não foi isso que aconteceu. Mesmo assim, ele tentou vir pra cima. Foi você que golpeou ele com a faca ou aconteceu diferente disso? Não foi eu que golpeei. Foi quando ele vem me dar um soco pra me agredir, que daí ele se fere na faca. Você percebeu o momento que ele foi esfaqueado ou demorou pra cair a ficha? Não percebi. Você chegou a falar com a tua irmã, ela estava muito nervosa. Por exemplo, ali, pelo que a gente vê do vídeo, aparentemente ele morreu ali na hora em que aconteceu, né? Demorou também para você perceber, por exemplo, que ele tinha falecido ou não? Foi algo rápido para você? Não, demorou. Aí os vizinhos estavam lá, né, comigo, eu tava lá em cima dele segurando um pano, e daí os vizinhos ficavam falando pra mim que não adiantava mais, falava, não, filha, não adianta, ele já se foi, e daí eu ficava lá falando, não foi. Você já tinha tentado ligar para a polícia, inclusive, nessa confusão, né? Como que aconteceu isso? Tem um momento ali que dá para ver que você está ligando no número 90. Eu liguei 2 vezes para a polícia. A hora que eu vou lá no portão, eu ligo para a polícia, e a outra hora também eu chamo a polícia, porque estava demorando demais para chegar. E você saiu presa de lá. Em nenhum momento você pensou em fugir, nada? Você ficou ali? Não passou pela minha cabeça. Quanto tempo você ficou na prisão? Ia fazer 6 meses, dia 29. Como que foi esse período para você, Thaís? Foi horrível. O que você pode falar pra gente, por exemplo, da prisão? Você nunca havia sido presa, né? Como que foram ali os primeiros dias, até cair a ficha do que estava acontecendo? Foi horrível, porque eu tive que ficar longe da minha filha tanto tempo, o lugar lá é horrível, a comida é horrível, tudo, o atendimento, tudo. É difícil ficar num lugar desse e pensar no que aconteceu? Sim, é difícil. Você se sente culpada pelo que aconteceu ou não? Eu acho que não seria essa palavra exata, de culpa. O que passa pela sua cabeça quando você pensa no que aconteceu? Eu fico triste, né? Porque foi um acidente, não era para ter acontecido desse jeito. Opa, nós estamos conversando com a Thaís, aqui ao meu lado também estão os advogados, a Aline, doutor Arthur. Se você tiver mais alguma pergunta, você pode repassar. Inclusive, Parra, tem um vídeo que foi apresentado pela defesa, um vídeo também que vai ser anexado ao processo, né, doutora? Que é até um laudo técnico ali que também já foi analisado. Daqui a pouco a gente vai falar com a doutora um pouquinho mais sobre isso. Eu já vou colocar o vídeo para você, tá? Mas antes quero perguntar para a Thaís o seguinte, Wesley. Se aquilo que aconteceu poderia ter sido evitado, se de repente ele estivesse lá e ela falasse, sai daqui de casa, eu não quero você aqui. Se precisaria, por exemplo, ter pego a faca. Ou se, hoje, né, olhando 6 meses depois do que aconteceu, se precisava realmente, de fato, ter terminado com aquela morte, Wesley. O Parra tem algumas perguntas para você, como, por exemplo, você acha que aquilo que aconteceu poderia ter sido evitado ou não? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que sim. Por qual motivo? Pelo motivo dele não ter ido na minha casa, ou talvez se eu não tivesse subido para ver o que ele estava fazendo lá em casa, eu deveria ter ficado lá na distribuidora. O fato de, por exemplo, ter pegado a faca, você olhando hoje, você se arrepende desse momento ou não? Ou era algo que você só tinha aquilo como para fazer naquele momento, naquela discussão? Eu não me arrependo de ter pegado a faca, porque se eu não tivesse com a faca na mão, ele teria vindo para cima de mim e talvez eu nem estaria aqui hoje dando entrevista, talvez teria sido eu, né? Você tem esse sentimento?
Sim, e mesmo eu com a faca na mão, ele veio pra cima de mim. Então, e se eu não tivesse com a faca? Você acha que se você não tivesse pegado a faca, por exemplo, poderia ter acontecido algo pior com você? Sim, Você temia pela sua vida? sim. E quando você viu ele vindo pra cima de você, por exemplo, pra agredi-la, como foi que isso passou pela sua cabeça? O seu celular também foi quebrado ali naquela situação? Quando ele veio pra cima de mim, eu empurro ele, né? Pra ele não vir pra cima de mim. Mas aí mesmo assim ele vem pra me dar um monte de soco, que é na onde que ele se machuca. Você chegou a assistir o vídeo depois? Assistir. Qual foi a sua análise? Como foi ver essa imagem? Horrível. Eu coloquei pra assistir, mas sem áudio. Com áudio você ainda não conseguiu ver. Não. E quando você assiste aquele momento, né, que infelizmente ele morre, você com a faca na mão, é uma situação trágica que acontece. Quando você viu esse momento específico, foi difícil? Sim. Fiquei muito triste, porque eu nunca imaginei, né? Que fosse acontecer isso com a gente. O que você sentia pelo Lucas? Vocês tinham um namoro? Você acha que, por exemplo, você sentia amor por ele, um afeto, né, até aquele dia? Sim. Eu amava muito ele. De forma intensa? Sim. Era um amor intenso? Como que era o relacionamento de vocês, assim? Você pode contar pra gente? Claro, se você se sentir à vontade para falar. Ai, teve vários momentos bons. Fora o das vezes que ele me batia, teve momentos bons também. Você em algum momento tentou terminar o relacionamento? Não. Por qual motivo? Porque eu gostava muito dele. Você acreditava que ele poderia mudar, poderia parar com as agressões? Sim. Porque ele mesmo falava, né, que ia parar, que não ia mais fazer isso, que ele se arrependia. E você acreditava nessa versão dele, sempre dando mais uma chance? Sim. Nunca imaginou nesse fim trágico que poderia acontecer? Nunca imaginei. Aquele dia específico, a gente vê também assim que você falou que não assistiu com áudio o vídeo, né? Mas nós assistimos com áudio, por exemplo, em certo momento também há um nervosismo da sua parte, da sua irmã, da parte dele, uma discussão, né? O porquê de toda aquela discussão? Você também estava nervosa? Você acha que algo te atingiu ali também psicologicamente naquele momento? Sim, porque eu tava cansada, né, de tudo que havia vindo acontecendo. Por isso que eu falo, eu já vou dar um basta, fim nisso, porque daí eu queria que ele fosse preso, né, que a justiça fizesse alguma coisa, por todas as vezes que ele já me agrediu. Mas o fim, o basta que você pensou nunca foi isso? Não. Opa, a Thaís continua ao meu lado, os doutores aqui também. Se você tiver alguma outra pergunta, pode repassar. Vamos fazer, Wesley. Primeiro, só quero mostrar para você. Até então, o que nós tínhamos era esse vídeo, que mostrava a discussão entre os dois, que mostrava, inclusive, o Lucas com as mãos para trás. E a Thaís vem, inclusive, e coloca a mão no pescoço dele. Naquele momento, no vídeo em que todo mundo teve acesso, não é só o Parra, todo mundo teve acesso, mostrava apenas a Thaís indo para cima dele. Até o momento em que ocorre a facada. Só que eu vou mostrar para você agora um outro vídeo da defesa da Thaís, que mostra uma versão diferente do que teria acontecido. E eu quero que você preste muita atenção aos detalhes reparados ali pela defesa, que inclusive motivaram a justiça a conceder a liberdade provisória para Thaís. Ela não deixa de responder ao crime porque ela matou o Lucas. Só que o entendimento da justiça pode ser diferente a partir do vídeo que eu vou te mostrar a partir de agora. Não, Thaís do céu, você solta essa faca. Você está esperando o meu ex-marido que me arregaçou vazar pra você chegar. Vai pra lá, Lucas. Eu vou embora. Vai pra lá, Thaís. Pelo amor de Me Deus. dá essa faca, Thaís, você vai presa. Aí ele some, aí depois não tem que... Não! Olha, ele vai me Não! Não! Não, Thaís! Para, Thaís! Para, Thaís! Para, Thaís! Para, Thaís! Socorro! Não, Lucas! Para, Lucas! Para, Lucas! Para, Lucas, por favor! Para, Lucas! Para, Lucas, por favor!
Ou seja, Wesley, esse vídeo apresentado pela defesa da Thaís mostra, segundo o entendimento da defesa, de que ele derrubou o celular, isso é um fato, mostra, e de que ele iria dar um soco na cara da Thaís. Isso é fato, a imagem também mostra. Só que, vídeo feito pelos advogados, como eu expliquei aqui. Ao mesmo tempo, mostra no entendimento de que a verdade revelada segundo a versão da defesa, tá, gente? Esse é um vídeo aqui feito pela defesa da Thaís. O vídeo dá a entender de que o Lucas é golpeado a partir do momento em que ele vai de encontro à faca. Ele vai para dar um soco na Thaís. A Thaís está com a faca assim, ó. E ele acaba encostando na faca e a faca faz a perfuração. Essa é a versão, então, da defesa, Wesley. Mas eles entendem que, a doutora Aline Capozzi entende que foi um acidente, não houve uma tentativa por parte da Thaís em cometer esse assassinato, Wesley? Essa é a linha de defesa dos advogados que representam a Thaís, para você entender, Parra, o processo jurídico, em que ponto que está agora. Né? A Thaís, ela deve passar aí pelo júri popular. Ela foi pronunciada ao júri pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil. Esse foi o entendimento da Polícia Civil, do Ministério Público e também do juiz. Porém, quando o juiz, né, determinou que ela deveria ir ao júri, o próprio juiz entendeu que ela poderia responder esse processo em liberdade, porque, segundo a visão ali da justiça, ela não apresenta nenhum tipo de risco à sociedade, nada nesse sentido. Inclusive, tem uma filha pequena de 6 anos, né? Ela disse que foi muito difícil ficar esse período longe da filha, por exemplo, dentro da cadeia. Então, neste momento, ela responde em liberdade. No entanto, Parra, a defesa ainda entra com recursos, né, na justiça, justamente por esse motivo. A defesa entende que não houve a intenção por parte da Thaís, que o Lucas teria ido para cima dela e acabou sendo ferido por esta facada. Nós vamos conversar agora, então, rapidamente com a doutora Aline Capozzi. Doutora, realmente desta forma que eu expliquei, tem algo diferente disso? Uma boa tarde para a senhora, obrigado pela atenção. Boa tarde, Wesley, boa tarde, Parra. Sim, você explicou exatamente a forma como a defesa entende o caso. Inclusive, essa tese nossa, ela é apoiada a partir de um laudo técnico, né? Os vídeos, todas as imagens, não apenas umas, mas todas as imagens, elas passaram por um perito técnico, foi um pedido da defesa acatado pelo juiz do processo, e esse perito técnico, né, do Estado, esse laudo foi confeccionado por um perito do Estado, de forma técnica, ele analisou os fatos, respondeu os nossos quesitos, e ao nosso ver, esse laudo só comprova aquilo que se vem dizendo desde o início, que não houve uma conduta ativa por parte de Thaís, né? A conduta de Thaís de segurar a faca de forma defensiva e empurrar o Lucas, inclusive, que isso fica claro ali no vídeo, não foi isso que levou ao óbito dele, e sim ele ter vindo em direção a ela, a agredido e confrontado com a faca que se encontrava na mão dela. Então é exatamente essa falta de conduta por parte da Thaís, né, por a gente entender que a conduta dela não foi de fato que levou à morte dele, é que nós pedimos ali na justiça, que nós estamos recorrendo para que ela não seja julgada pelo plenário do júri. Não porque nós temos medo do plenário, não porque nós achamos que ela não deveria enfrentar o plenário com medo da opinião popular, ao contrário disso, que a gente percebe na opinião popular é que a população tem entendido também dessa forma, que ela estava ali a se defender, mas principalmente, por que nós estamos buscando que esse caso não vá a júri? Porque no júri só devem ser julgados casos dolosos contra a vida. E no caso da Thaís, nós não conseguimos entender ali, não conseguimos enxergar esse dolo que determine que ela seja julgada pelo plenário do júri. Doutora, é importante a gente ressaltar, esse perito técnico, né, que analisou essas provas, é algo contratado pela defesa ou algo apresentado pelo Estado? Ou seja, é algo público ali que está de direito do réu? Como que funciona essa perícia? Exatamente. Dentro do processo, o réu ele tem direito de solicitar, né, dizer as provas que ele pretende produzir. E desde que acatadas pelo juiz, desde que devidamente fundamentadas. E ali, já desde o início do processo da Thaís, nós solicitamos que esse laudo passasse por um perito técnico, que seria a pessoa que teria condições de avaliar o que de fato aconteceu de forma técnica, sem emoções, né, e sem julgamentos. E assim que requeremos isso para o juiz, nós também formulamos quesitos que deveriam ser respondidos pelo perito. O juiz acatou o nosso pedido, inclusive com manifestação favorável do Ministério Público, encaminhou esse laudo a um perito técnico do Estado, que analisou o vídeo e trouxe ali para nós um laudo técnico e imparcial daquilo que de fato ocorreu. Para a senhora, então, não é nem uma legítima defesa, teria sido um acidente, é isso? Nós até trabalhamos de forma subsidiária com a legítima defesa. Em que sentido?
caso o julgador não se convença, caso ele não se convença, embora exista o laudo ali devidamente comprovando que não houve conduta dela, mas de forma subsidiária, caso o julgador não se convença que não houve ação por parte da Thaís, se ele entender que houve uma mínima ação que seja, aí sim que ele se convença que essa ação se deu em razão da legítima defesa, em razão daquele ato iminente, porque claramente no vídeo ela estava sendo agredida no momento que o Lucas é lesionado. Então a tese principal é que não houve conduta por parte dela, mas ainda que o julgador entenda que houve uma mínima conduta, que ele entenda que essa mínima conduta se deu em razão de uma legítima defesa. Foi apenas uma facada, doutor? Foi uma única facada, inclusive também foi ressaltado pelo laudo complementar do exame de necropsia. Nós solicitamos ali que o perito ele esclarecesse se houveram múltiplos golpes, né, agressões ali, e o perito constatou que não houveram múltiplos golpes, foi apenas um único golpe e infelizmente foi o golpe fatal que acabou levando o Lucas a óbito. Para a senhora, então, a absolvição da réu, é isso? A absolvição sumária e que ela nem seja julgada pelo plenário do júri. Mas se tiver que ser julgada, também estaremos ali e demonstraremos para toda, né, para os 7 jurados ali escolhidos que realmente não houve por parte dela nenhuma conduta dolosa. Tá certo. Doutora Aline Capocci, então, que defende a Thaís, junto com o doutor Arthur, aqui ao nosso lado. E, Parra, exatamente esse é o cenário agora, né? A defesa está recorrendo dessa situação. E, Thaís, só para te perguntar rapidamente, diante de toda essa situação, você já passou 6 meses ali presa, né? Você disse que foi horrível para você, foi um período muito difícil. Você tem medo desse julgamento? Você tem medo, por exemplo, de ser condenada por esse crime? O que passa pela sua cabeça? Passa que eu tenho medo, sim. Mas eu entrego tudo nas mãos de Deus e vai dar tudo certo. Você se sente inocente nessa situação? Sim, me sinto. Você acredita, por exemplo, que tinha que ser absolvida mesmo? Sim, eu acredito. Quando a gente fala, por exemplo, da família do Lucas, né, da pessoa que morreu, eu acredito que você teve contato com a família do Lucas nesse período de relacionamento com ele ou não? Sim, tive. E é difícil para você imaginar também um outro lado, por exemplo, que ele morreu, apesar de você já trouxe, né, que teria sido um acidente, a tua advogada também. Como que você tem essa visão do outro lado, por exemplo? Eu sei que não está sendo fácil para eles, né? Que é difícil perder um filho, um sobrinho, um tio. É isso, Parra. A Thaís está aqui ao lado, também os advogados. Lembrando também que o Lucas ele já tinha passagem, né, pelo sistema prisional, pelo tráfico de drogas, algo também que chama atenção. Thaís, assim, você que era muito próxima dele, né, tinha um contato com ele, ele ainda tinha contato com o mundo do crime ou você não tinha muito essa visão, não tinha muito acesso a isso? Eu não tinha muito acesso a isso. Você não sabe, por exemplo, como estava a vida dele atual nesse sentido? Não. Ele estava trabalhando ou não, você sabe? Estava trabalhando. Trabalhava como o quê? Em obra. Não, tá certo, é isso. Só pra gente deixar claro mesmo, né, Parra, que tem um histórico por parte do Lucas nesse sentido, também a Thaís já havia registrado boletim de ocorrência contra ele por agressões, né, ela trouxe tudo aqui pra nós, 4 anos que ela teve esse relacionamento com diversas agressões, inclusive quando teria ido até a delegacia, né, ela não pediu a medida protetiva, não teria tido essa orientação, né, segundo a Thaís e tudo. Fique à vontade, todos estão aqui ao meu lado aí.